Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos à Live 05. Tudo bem com vocês? Hoje são quarta-feira, 6 de março de 2024. Sueli chegando, né? Algumas pessoas aparecendo aí. E aí, tudo bem com vocês? Só dar aquele golezinho aqui, né? Um café aqui. Cara, é muito bom começar o dia sempre tomando um cafezinho. Algumas pessoas entrando, enfim. Galera, segunda-feira agora, se não me falha a memória, o Natanael aí, foi o Dia Mundial da Obesidade, né? E eu pensei até em falar sobre isso lá no dia, mas acabou que eu nem apareci aqui. Mas vamos lá. Cara, tem um tema muito, né, interessante, eu gostaria de estar conversando com vocês e jogando também luz na verdade sobre isso, que é a tal da obesidade saudável, né? Então, assim, hoje no Brasil, né, 1 a cada 4 ou 5 brasileiros estão com excesso de peso, né? Então, por aí a gente já entende que algo não está normal. Bom dia, Natanael, grande amigo meu, né? Algo já não está normal, certo? E dentro da trama social da coisa, né, aparecem, né, iniciam-se aí alguns tipos de sofisma, um certo discurso que tem ganhado espaço público, que é a tal da obesidade saudável, né? Então, muita gente, por ainda não desenvolver aqueles sintomas e aquelas comorbidades que nós chamamos relacionadas à obesidade, acabam dizendo que é possível sim você estar com excesso de peso e ao mesmo tempo ser saudável. Mas, cara, isso é puro sofisma, tá? É um grande fato não verossímil, né? Não é nem falso, é uma completa mentira, né? Existe uma grande diferença entre algo, um objeto falso, e um objeto atrelado à mentira. Então isso é pura mentira, não há como você ser obeso, né? Estar com excesso de peso. O grande Nicolas, bom dia, meu querido. Você está com excesso de peso e ainda assim dizer que, né, tem saúde, tá? Existem vários trabalhos, pessoal, aqui eu não preciso nem citar, mostrando que no longo prazo, né, o excesso de peso ele vai trazer o que a gente chama, repito, de comorbidades. Ele vai alterar a tua glicemia, vai alterar a tua pressão arterial, vai alterar também no que se refere ao teu perfil lipídico, ou seja, né, as lipoproteínas, que são exatamente as frações relacionadas ao colesterol, vai ocasionar problemas a nível hepático, então não tem como. Então este tipo de discurso de obesidade, é possível sim estar com excesso de peso e ainda assim ser saudável, não dá para fazer diplomacia, tá? Não dá para levar isso em consideração. E o mais interessante, observem que a modernidade em si, ela sempre está nos afastando do que a gente chama, né, de virtudes. Observe que a palavra virtudes, na verdade, hoje em dia, ela está em desuso, né? Eu tenho certeza que se eu chegar aqui agora e perguntar, pessoal, quais são as 7 virtudes que todo ser humano é chamado a viver, né? Provavelmente, talvez aqui 1 ou 2 ou 3 pessoas saibam. E se você não sabe, não é culpa tua. É porque realmente não nos é ensinado essas coisas e não nos é encorajado. O que nos é encorajado é o quê? Literalmente, siga as tuas paixões, siga os teus vícios. É perfeitamente isso. Então você encontra aquele indivíduo que está com um problema real de saúde, está com excesso de peso, muitas vezes já com algumas comorbidades, e você encontra, né, pessoas que estão encorajando isso ainda mais. Tá tudo certo, você não tá doente, aceite-se do jeito que você é, que no final vai dar tudo certo. Cara, se eu fosse me aceitar do jeito que eu sou, eu estaria falando aqui no bom cearenseis lascado, tá? Todos os dias é uma luta diária contra as nossas más inclinações, contra as nossas paixões e contra os nossos próprios vícios, entende? E é isso que, por exemplo, Aristóteles já falava há muito tempo atrás, que o homem que é escravo das suas paixões é o imaturo. Paulo também já nos alertava em suas epístolas, né? Não sigam os anseios da carne, sigam os anseios do espírito. Eu vi aqui que o Anderson fez uma pergunta sobre dieta Low Food Maps para DIs. Cara, é possível... Eu gostaria de responder isso aqui com um certo nível de profundidade, mas, cara, na maioria das vezes, é possível, mas na maioria das vezes não é o adequado. Low Food Maps está mais atrelado
a melhora, né, clínica de pacientes com síndrome do intestino irritável. Um dia eu vou fazer um live só sobre isso, tá? Mas de verdade, a gente tem mais evidência mostrando que na SI, na síndrome do intestino irritável, ok, algumas pessoas de fato vão ter que seguir esse curso. DI, não necessariamente, a maioria não vai precisar. Pelo contrário, tu pode, na verdade, acabar aí adquirindo vários tipos de deficiências nutricionais, tá? Então, assim, pessoal, em primeira instância, a função do alimento em si é literalmente nutrir o corpo, tá? E olha só, né, as comidas que a gente chama de mais processadas, ultraprocessadas, elas não nutrem o teu corpo, entende? É por isso que eu sempre bato aqui na tecla. Voltem a comer comida de verdade. Voltem a comer comida de verdade. Então esses alimentos não nutrem o teu corpo, tá? Eles te nutrem no que se refere a calorias. Eles te dão as calorias mais do que o necessário, mas não nutrem o teu corpo. E ainda mais, observem que a comida, direto ou indiretamente, é como se ela influenciasse no estado da tua alma. Eu sei que isso pode parecer um tanto filosófico demais, mas é um fato. Cara, comece o dia perfeito. O Nathanael falou aí, ó, voltem a comer alimentos crus e não empacotados. Perfeito, cara, comida de verdade. Mas prestem bem atenção. Comecem uma segunda-feira pela manhã, fazendo um péssimo café da manhã, né? Comendo muito carboidrato simples, né? Dando umas jacadas aí. Observem como é que se vai ser o delineamento da sua alma durante esse dia. Você vai ter aquela satisfação ali, né, de aguda, né, de curto prazo, certo? Vai ser prazeroso comer aquilo e tudo mais, mas, velho, isso vai afetar o estado da tua alma durante o dia. Tu vai se sentir logo imediatamente mal e provavelmente aquele teu dia não vai render a mesma coisa do que renderia se você comesse comida de verdade. Domingo à noite, façam o mesmo teste. Vão lá no McDonald's, comprem aí um combo de 2 hambúrgueres, 2 batatas grandes e 1 litrão de refrigerante. E vejam se vocês vão amanhecer na segunda-feira bem. E aqui eu não só me refiro bem no estado biológico da coisa física, mas também, repito, no estado da tua alma. Velho, tu começa a segunda-feira de alguma forma mal. Entende? Bom dia, Claudinha. Lembro de você lá dos encontros, né, dos congressos das doenças inflamatórias intestinais. Certo? Então o alimento hoje em dia, esses mais processados e ultraprocessados, eles fazem exatamente isso. Eles não cumprem essa função primordial de nutrir o teu corpo e ainda negativamente afetam os estados da tua alma. Então olha só que louco, o cara tá com obesidade, tá com excesso de peso, vem um monte de gente mimizenta falar que aceite-se, você é assim mesmo, então não faça mudanças e melhoras da tua vida. Eu até anotei uma frase aqui, olha só, como se a gente não vive exatamente isso. Deixa eu ver aqui, que é exatamente sobre prazer, que é exatamente isso, faça o que eu quero, mas não faça o que é melhor para mim. Então a gente vive exatamente esse discurso. A gente vive fazendo o que nós queremos, sempre ansiando as nossas paixões, as nossas más inclinações, mas nunca faço o que é melhor para mim, que é exatamente aí onde se encontra a morada das virtudes. Então o cara tá lá com excesso de peso, né? Tá com doença de fato concreta, real, diagnosticada, tá comendo comida não de verdade, exatamente que não tá nutrindo o corpo dele, só em calorias falando, e ainda tá, o seu estado da sua alma ainda está afetado para a parte negativa da coisa, né? Então esse indivíduo, ao invés de profissionais até da saúde mesmo ajudarem esse indivíduo em si, não, né? As pessoas literalmente repitam, na trama social hoje existe esse discurso que fala: não, aceite-se, continue assim, você não está doente. Enfim, eu lembro de uma vez que eu estava conversando, inclusive com uma amiga minha, né, nutricionista, colega, na verdade, há muito tempo atrás, e eu conversando sobre essas coisas, e ela citou assim: cara, tu já viu aquele novo guideline que saiu canadense, né? Guideline, para quem não sabe, são as diretrizes atualizadas, digamos assim. E lá dizia, né, que a obesidade poderia sim ser considerada saudável, mas, cara, nem tudo que está atualizado é uma verdade concreta. Contra um guideline único, a gente tem aí um corpo de evidências mostrando que não existe obesidade saudável, certo?
Então hoje as pessoas utilizam o alimento simplesmente como uma ferramenta de prazer, pura e simplesmente para isso. Não estou falando que você não deve sentir prazer no comer. Você deve sim. Cara, faça uma comida de verdade. Faça um arroz, faça uma carne, faça um frango. Pegue frutas, tempere isso, coloque uma granola em cima, coloque uma aveia em cima. Cara, fica delicioso. Esse é o sabor natural dos alimentos. Mas esses alimentos que não são comida de verdade, que são os mais processados e ultraprocessados, o sabor dele já é modificado de certa forma. Entende? Então ele acaba sendo mais palatável, ele acaba gerando sensações de prazer maior do que um alimento que é comida de verdade. Você acaba liberando mais neurotransmissores associados ao prazer em si da coisa. E, enfim, quando você vai comer comida de verdade, você não sente o mesmo prazer imediato. Entende? Mas existem aqui dois tipos de situações que você deve levar em consideração, né? Que aqui seria a virtude da temperança em si, que é a primeira de todas as virtudes. Velho, eu digo pra você que é muito melhor você sentir um prazer com mais moderado, com mais sobriedade, do que sentir um prazer intenso, agudo e que logo em seguida te dá aquela sensação de, meu Deus, por que eu fiz aquele negócio? Entende? Só para vocês terem ideia sobre essa coisa, sobre como o alimento ele afeta tanto o corpo quanto a alma, ainda no século XV, alguns filósofos já, por exemplo, Luigi Cornaro, ele influenciado pelos pensamentos aristotélicos da coisa, pelos pensamentos também tomistas de São Tomás de Aquino, ele acabou criando, né, um tratado sobre como a comida pode ordenar o seu corpo e a sua alma, trazer um bem, fazer um bem maior para o seu corpo e para a sua alma. Então ele fala sobre a tal da vida sóbria, que é exatamente a gente experimentar o prazer com sobriedade e moderação. E você foi chamado a isso, cara. Você que está vindo essa live, não sei quem você é, alguns eu até sei aqui que está subindo, mas você foi chamado a viver uma vida de virtudes. Não sei se alguém já falou isso para você, mas você foi chamado a viver uma vida em santidade, tá? É porque a palavra santidade, muitos aqui podem pensar que é simplesmente o ato de você estar vestido de branco ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é isso, mas nesta terra, enquanto nós não temos esta felicidade de estarmos ao seu lado, é fazer o bem, é viver o bem, é vencer os teus vícios, é vencer as tuas inclinações, certo? Então você é chamado a esta vida. E observe como a virtude da temperança, se todo mundo aplicasse isso em sua vida, provavelmente menos pessoas adoeceriam e mais pessoas que estão doentes, né, passariam pelo processo de cura da coisa. Para quem não sabe, a virtude da temperança, que é a primeira de todas as virtudes, é o ato de você ter moderação, ser ponderado nas tuas escolhas. Então, olha só o que é que eu observo. Tanta gente com diabetes mellitus, por exemplo, né, com uma doença extremamente séria, crônica, que pode levar, inclusive, a própria o óbito em si. Se esse cara tivesse a virtude da temperança, ele muito provavelmente, né, fazendo escolhas alimentares corretas, em qualidade e em volume, ele provavelmente estaria, sim, seria tratado da diabetes mellitus. Mas como isso não acontece, como a gente vive sempre atrelados às paixões do nosso corpo e da nossa mente, as pessoas não conseguem simplesmente fazer o tratamento adequado das suas próprias doenças. E aí que as coisas ficam, né, interessantes, porque você acha, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver procurar virtudes? O que é que eu tenho a ver procurar ter uma vida mais lícita, fazer o bem com a saúde do meu corpo? Velho, tem tudo a ver. O nome disto é coerência, velho. Observe como uma virtude puxa a outra. Vamos aqui para a trama mais prática da coisa. Quando você começa a fazer atividade física, seja ela qual for, de alguma forma, é quase que inconsciente isso. Você literalmente quer começar a comer melhor. Vocês já perceberam isso? Não sei se aqui alguém quer responder. Mas observem. Quando você começa a fazer musculação, fazer caminhada, fazer suas corridas, literalmente você começa a querer também comer melhor. Começa a querer dormir melhor. Não disso é coerência, uma coisa puxa a outra.
Se você está fazendo algo que é bom, outras coisas que são boas, literalmente, vão ser exigidas na tua vida. No mesmo modo contrário. Se você vive uma vida, literalmente, cara, fazendo só o que você quer e não o que você deveria fazer para o teu próprio bem, para o bem do próximo, cara, tu só vai acumular vícios. Começa com sedentarismo, tu não vê nem razão para dormir melhor, já é sedentário mesmo. Pra que eu vou comer melhor também? Eu já sou sedentário mesmo, né? Já tô aqui mesmo, não faço nada de atividade física, já tô com excesso de peso. Por que eu vou procurar fazer o bem para mim mesmo, né? Então olha só que forte isso. Então o nome disso é coerência, tá? E eu vejo que hoje, né, infelizmente, voltando aqui ao cerne principal da live, que tem tudo a ver, essas pessoas que têm um problema real e concreto estão escutando exatamente a segunda voz, que é a voz da incoerência, de cara, eu sou obeso, me falaram que isso aqui é ser saudável, então vou continuar dentro desta realidade, certo? Então não é, tá? Não existe, repito, obesidade saudável alguma. O que existe é que algumas pessoas no curto prazo podem não desenvolver as suas comorbidades, seus exames ainda podem até inclusive estar bem, mas velho, é uma bomba relógio, uma hora vai explodir o negócio. E as consequências vão aparecer, esta é a lei natural da vida, tá? Repito, como em todas as lives, voltem a comer comida de verdade, tá? Ainda falando sobre virtudes, é a virtude da temperança. Voltem a comer, voltem a fazer estas escolhas. Comida de verdade, velho. Para quem tiver interesse, olha aqui a live que eu fiz ontem sobre dieta mediterrânea, comida de verdade e o verdadeiro benefício à tua saúde. Beleza? Então isso é o que eu queria conversar com vocês hoje. Tinha outras coisas para conversar aqui, mas para não se alongar, já vai dar 7h30. Vou começar a trabalhar aqui. Qualquer dúvida, falem comigo aí nos comentários, certo? Fiquem com Deus, busquem, né, ser um homem sim virtuoso, uma mulher virtuosa, no sentido prático mesmo das coisas, certo? Você foi chamado a isso, se nunca ninguém lhe falou isso, você foi chamado a viver o bem, a fazer o bem, a ser melhor do que foi ontem, a não seguir as tuas paixões. Aristóteles falou isso, Platão falou isso, Sócrates falou isso, Jesus Cristo, o mestre dos mestres, falou isso, Paulo nos alertou isso. Então, cara, escute os grandes homens, escute esta assembleia de vozes, os grandes homens que passaram por aqui, fizeram os devidos grandes sacrifícios, tá? E que nos deram esse exemplo. Vivam uma vida de virtudes, não tenham medo, parem de escutar qualquer cara com esses discursos mais que fazem essa certa diplomacia, né, com as tuas paixões de aceite. Cuidado, velho, cuidado, muito cuidado. Olha o que eu estou falando, muito cuidado com esse processo de aceitação, né, que a gente fala. E sim, existem coisas na vida que a gente tem que aceitar porque são coisas reais e concretas. Mas, cara, outras não, velho. Outras tu vai ter que vencer os teus vícios. Tu vai ter que vencer as tuas paixões. Certo? Você não pode se animalizar. Diferente do animal, você tem uma coisa na sua cabeça chamada de logos, que é a razão. Você é este ser animal que tem o logos, que tem a razão ao teu favor. A razão por si só ela é boa. Ela já é uma força necessária que nos ajuda a viver uma vida digna, mas você vai precisar de uma força ainda maior, que é a própria fé, que é em Deus, tá? Então, vivam essa vida digna. Oração, procura das virtudes, treinem o corpo de vocês, comam melhor, beleza? Depois a gente fala melhor sobre esses aspectos também. A ideia dessas lives é exatamente não separar, não fragmentar essas coisas, sabe, pessoal? Porque cada vez mais a gente gosta de fragmentar as coisas e meio que as situações ficam deslocadas da realidade, como se nutrição fosse algo literalmente separado da tua vida, por exemplo, espiritual, como se a tua vida espiritual também fosse algo longe da tua vida física em si, né? Do cuidado do teu corpo, mas não é dessa forma, certo?
Então fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima.